Canudos foi destruída, mas a história não terminou. Hoje vamos aprofundar nessa história incrível. Me chamo Richard de Souza e vamos conhecer a parte 3 sobre a história esquecida da Guerra de Canudos. O que restou após a guerra não foi apenas um campo de ruínas no sertão da Bahia, mas um rastro profundo de questionamentos, interpretações conflitantes e marcas que atravessariam gerações. O fim do Arraial não significou o fim do impacto daquele episódio. Pelo contrário, foi a partir da destruição que Canudos passou a ocupar um lugar definitivo na memória do Brasil. Aquilo que antes era tratado como uma ameaça distante, agora se transformava em um dos acontecimentos mais debatidos e controversos da história nacional. Após a queda de Canudos, o cenário encontrado pelas tropas e pelos poucos sobreviventes era de devastação completa. O arraial havia sido reduzido a escombros e a maioria de seus habitantes havia sido morta durante o conflito. O silêncio que tomou conta da região contrastava com a intensidade dos combates que haviam ocorrido ali pouco tempo antes. O sertão, já marcado por dificuldades naturais, agora carregava também as marcas de uma guerra que havia transformado completamente a paisagem e a vida de quem passou por ela. Durante um primeiro momento, a narrativa oficial tratou a destruição de Canudos como uma vitória necessária da República, reforçando a ideia de que o movimento representava uma ameaça à ordem nacional. No entanto, essa versão não era unânime, e com o passar do tempo, outras interpretações começaram a surgir. Desde o início, Canudos foi cercada por diferentes interpretações. Para o governo e parte da imprensa da época, o arraial era visto como um foco de fanatismo religioso e resistência política que precisava ser eliminado. Já para outros observadores, especialmente aqueles que tiveram contato direto com a realidade do sertão, o que havia ocorrido era muito mais complexo. O conflito passou a ser analisado não apenas como uma guerra, mas como o resultado de uma série de fatores sociais, econômicos e políticos. A pobreza extrema, o abandono do sertão, a desigualdade regional e a falta de presença do Estado foram elementos fundamentais para o surgimento e crescimento do movimento liderado por Antônio Conselheiro. Um dos principais responsáveis por transformar Canudos em um marco histórico foi o escritor e jornalista Euclides da Cunha. Enviado inicialmente como correspondente para acompanhar o conflito, ele presenciou de perto os acontecimentos e, anos depois, publicou a obra Os Sertões. Nesse livro, Euclides apresentou uma análise profunda do Brasil da época, abordando não apenas a guerra em si, mas também o contexto social, geográfico e humano do sertão. Sua obra trouxe uma visão mais crítica e detalhada do conflito, questionando a forma como o governo lidou com Canudos e revelando a complexidade daquele episódio. Ao longo do tempo, ficou cada vez mais evidente que Canudos não poderia ser compreendida apenas como um confronto militar. O sertão, com suas características únicas, desempenhou um papel central em toda a história. A seca, o isolamento, a dificuldade de acesso e as condições extremas de vida moldaram não apenas o ambiente, mas também as pessoas que viviam ali. Os sertanejos que participaram do movimento não eram apenas combatentes, mas indivíduos inseridos em uma realidade marcada por carência, resistência e adaptação constante. Ignorar esse contexto foi um dos principais erros das autoridades da época, que subestimaram tanto o território quanto a capacidade de resistência de sua população. Com o passar dos anos, Canudos deixou de ser vista apenas como uma rebelião e passou a ser interpretada como um símbolo de um Brasil profundo, muitas vezes ignorado pelas estruturas de poder. O conflito evidenciou a distância entre o Estado e grande parte da população, mostrando como regiões inteiras viviam praticamente à margem das decisões políticas e econômicas do país. A guerra também expôs fragilidades da própria República, que, ainda em formação, enfrentou dificuldades para lidar com uma situação que exigia mais compreensão social do que resposta militar. A escolha pela força acabou resultando em um dos episódios mais violentos da história nacional. Canudos permaneceu viva na memória coletiva do Brasil, sendo constantemente revisitada por historiadores, escritores e estudiosos. O episódio passou a ser estudado como um marco que revela não apenas um conflito específico, mas também aspectos estruturais do país,
como desigualdade, exclusão social e conflitos regionais. A história de Canudos também contribuiu para a construção de uma reflexão mais ampla sobre o papel do Estado, os limites do uso da força e a importância de compreender as realidades locais antes de agir. Ao longo do tempo, o conflito deixou de ser apenas um episódio militar e passou a ser reconhecido como um evento fundamental para entender o Brasil. Canudos não foi apenas uma guerra esquecida no sertão, foi um espelho de um país que ainda estava tentando entender a si mesmo. Foi o encontro violento entre dois mundos que não se reconheciam. De um lado, o poder central tentando impor ordem. Do outro, uma população que buscava sobreviver à sua própria maneira. E talvez a maior lição que Canudos deixou não esteja na vitória ou na derrota, mas naquilo que ela revelou sobre o Brasil. Porque mais de um século depois, a pergunta continua aberta: quantos Canudos ainda existem, invisíveis, ignorados e à espera de serem compreendidos? Se você quer descobrir as histórias mais incríveis, esquecidas e surpreendentes do Brasil, se inscreve no canal agora. Deixa o like para fortalecer o conteúdo e não perder os próximos vídeos, porque tem muita história que você ainda não conhece.